Na aula de geografia de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre as migrações no Brasil, as migrações internacionais. Mas antes de tudo, o que significa essa palavra migração? Migração é o deslocamento populacional, ou seja, a mudança das pessoas de um lugar para o outro. Como é migração internacional, internacional significa de um país para o outro. Então, migração internacional é a mudança das pessoas, o deslocamento das pessoas de um país para o outro. No caso, nós vamos estudar a migração para o Brasil. Como vocês podem ver nesse mapa mundi, que é o mapa do mundo, todos os continentes, e dentro dos continentes estão os países, esse monte de seta, essas setas indicam o deslocamento das pessoas saindo de um país e indo para o outro. Então, como aprendemos que migração é o deslocamento das pessoas de um lugar para o outro, ela sai de um lugar para chegar em outro, aí surgem essas duas palavrinhas para nomear essas pessoas, os imigrantes e os emigrantes. Olha a imagem, o homem com o pé saindo de um país e o outro pé chegando no outro. Então, quando ele sai, ele é emigrante, começando com a letra E. Quando ele chega no país que ele quer morar, ele vai ser chamado de imigrante, com I. Olha só, essa imagem explica bem. Imigrante é quando você chega no país e emigrante é quando você sai do seu país. Por exemplo, se você quer viajar para morar no Japão, quando você sai do Brasil, você é emigrante. Quando você chega lá no Japão, você vai ser chamado de imigrante, porque você está se infiltrando para morar lá. Há muito tempo atrás, no século XIX, né, nós já estamos no século XXI, então pense aí no século XIX, quando o Brasil estava começando a se desenvolver, começando a ter a sua população, muitas pessoas saíram de seus países e vieram morar aqui no Brasil. Muitos italianos, alemães, japoneses e espanhóis. Naquele tempo, o Brasil era muito procurado porque aqui tinha muitas riquezas, tinha muitas terras, e aí as pessoas vinham para cá para procurar um estilo de vida melhor e acabavam morando aqui e formando suas famílias aqui no Brasil. Falamos dos imigrantes que chegaram no Brasil e ajudaram a formar o povo brasileiro na época do século XIX, do século XX, a 1800 e bolinhas, 1900 e bolinhas, há muito tempo atrás. Hoje, ainda existem pessoas de outros países que vêm morar aqui no Brasil, é o que nós vamos falar agora. Nos dias de hoje, o Brasil ainda recebe um grande número de imigrantes, ou seja, as pessoas que vêm, que entram aqui no nosso país porque querem, eles vêm para buscar uma vida melhor, um emprego diferente, constituir família. E o Brasil está recebendo, no momento, o maior número de seus imigrantes são pessoas da Argentina, do Paraguai e da Bolívia. Eles são nossos vizinhos aqui na América do Sul. Você pode ver que são países coladinhos com o Brasil, então eles só atravessam a fronteira e vêm constituir sua vida aqui no Brasil. São os imigrantes da atualidade, né, que chegam no Brasil nos dias atuais. Então, é por isso que o Brasil é um país constituído de tantas pessoas diferentes, porque pessoas do mundo todo vieram morar aqui no Brasil, criaram suas famílias, a população cresceu dessa forma toda misturada, porque os primeiros moradores do Brasil são os índios. E aí o Brasil foi recebendo pessoas de outros países que foram se misturando com os índios aqui no Brasil, e hoje a gente tem essa diversidade de povos, de culturas, de tradições. Aí você pensa, agora faz sentido, agora estou entendendo. Você pode imaginar, poxa vida, então quer dizer que o Brasil só recebe pessoas de outros países? Não, né? Também no Brasil as pessoas saem daqui para morar fora. Também temos os emigrantes. Lembra que emigrante é quem deixa o seu país para morar em outro. Então, no caso aqui, no Brasil tem muitas pessoas que saem para morar em outros países para tentar uma vida melhor, né? Para estudar, para trabalhar, para conhecer outros países e acabar morando lá. A maioria das pessoas que saem do Brasil
que emigram do Brasil, elas vão para os Estados Unidos, a grande maioria. Tá até a seta aí mostrando, ó, o pessoal saindo do Brasil e subindo lá para os Estados Unidos, lá em cima na América do Norte. Outras vão para outros países da Europa, outras vão para o Japão. Eu conheço uma pessoa, minha amiga, que morava aqui no Brasil e foi embora. Ela emigrou aqui do Brasil e foi morar lá no Japão. Então, existem as pessoas que saem daqui também para morar em outros lugares, os emigrantes. Quando eles chegam lá, aí eles são chamados de imigrantes, tá bom? Lembra disso. Agora nós vamos falar de um assunto muito sério. Quem assiste jornal sabe o quanto esse assunto é sério e está acontecendo no mundo todo, infelizmente. Os refugiados. Refugiados não são as pessoas que saem do seu país porque eles querem, não. Eles saem porque são obrigados. Muitos problemas no país que eles moram obrigam eles a ir embora o mais rápido possível e procurar qualquer lugar onde eles possam morar. Se eles ficarem no país deles, eles podem morrer de frio, morrer de fome, morrer nas guerras, morrer pela perseguição. Então, os refugiados, eles não saem do seu país por livre e espontânea vontade. Eles saem porque precisam sair para buscar condições de sobrevivência. Então, nessa apresentação, vocês podem ver fotos, né, das pessoas que se refugiaram recentemente aqui no Brasil, os haitianos, os sírios, né, que fogem da guerra, da fome e da destruição, os venezuelanos que estão fugindo do comunismo, né, que está acabando com a vida deles lá no país, matando muitas pessoas de fome, de necessidade. Então, observem bem. Não. Algumas pessoas ou grupo de pessoas que precisam se refugiar do seu país para o Brasil ou para outro país, alguns deles, pouquíssimos, vêm em condições de segurança, né, com o transporte certo, com a documentação correta. A maioria vem arriscando sua vida durante a viagem. Muitos atravessam as fronteiras a pé, que correm o risco de serem mal recebidos pelas autoridades. Muitos vêm de balsa, com a balsa lotada, muitas pessoas perdem a vida nessas viagens em busca da sobrevivência, não é verdade? Agora é com você. Se você assistiu toda essa videoaula, prestou bastante atenção e conseguiu entender, vai ser muito fácil de você ler e compreender bem os textos da página 48 e 49 para depois responder as questões dessas páginas, certo? Bons estudos!